Olá, seja bem-vindo a este meu canal. Se é a primeira vez que me visita, convido a subscrevê-lo para poder depois receber as notificações dos novos vídeos que eu for publicando e também para alargar as bases de apoio deste canal para se afirmar na comunidade do YouTube. Hoje eu vou continuar ainda algumas observações críticas, se me é permitido dizer isso, a respeito do assim dito caminho sinodal, o sínodo sobre a sinodalidade. Já me referi a algumas ambiguidades no último vídeo sobre a precisão do que significa o sínodo, e eu dizia no último vídeo que o sínodo é um termo técnico para dizer a Assembleia de Bispos, representantes, os presidentes e outros representantes das diversas conferências episcopais, para se reunirem em Roma com o Papa para tratarem um tema que o Papa considera importante no exercício do seu ministério petrino, isto é, como sucessor de Pedro. Eu dizia que a ambiguidade deste caminho sinodal, do sínodo sobre a sinodalidade, consiste, na minha opinião, modesta embora, na ambiguidade precisamente do termo, ou seja, aplica-se este momento de consulta generalizada aos católicos, aos cristãos e aos membros de outras religiões, até mesmo aos ateus, etc. Esta consulta confunde-se, identifica-se esta consulta como um próprio processo sinodal. O Papa Francisco alarga mesmo o tempo desta consulta para que se experimente uma nova estrutura da Igreja que, segundo a sua opinião, deve ser uma Igreja sinodal. Isto para dizer que nós caminhamos juntos. De facto, a palavra sínodo, synodos, em grego, significa um caminho conjunto. Não é? A minha proposta, ou a minha crítica, a minha advertência, se quiser, era que devia precisar-se o conceito. Não usar o conceito de sínodo, porque este aplica-se à reunião dos bispos, que tem apenas uma componente consultiva, não é um concílio. Reservar esse conceito, continuar a usar esse conceito para esta Assembleia Episcopal, porque é sínodo dos bispos, e utilizar outra para dizer este caminhar juntos. Porque senão presta-se a muita confusão. Porque esta consulta, ou uma consulta ao povo de Deus, sempre se fez na preparação dos sínodos. Havia um questionário mais ou menos amplo que era dirigido aos bispos, às conferências episcopais, que depois, ou distribuídos também a universidades, institutos religiosos, etc., que depois mandavam as suas respostas para fazer o documento, o instrumento laboris. A consulta prévia ao povo de Deus sempre houve. Este não é provavelmente uma novidade. A novidade é em que já chamar sínodo a esta consulta generalizada, não só ao povo de Deus, em particular, mas sim aos cristãos. Na base desta consulta generalizada aos cristãos, católicos e cristãos, a Igreja Católica reconhece o batismo das outras confissões religiosas cristãs, desde que o batismo seja feito como faz a Igreja Católica, e mesmo de tal modo que, em rigor, o batismo reconhecido pela Igreja introduz na única e verdadeira Igreja, que é a Igreja Católica. Teologicamente é assim. Não é? Um só batismo, uma só fé, etc. Mas, historicamente, as divisões na Igreja a partir do século XVI e antes, a partir do século XI, com a decisão entre a Igreja e o Oriente, na realidade o batismo é
elemento de comunhão, mas na base desse batismo há também divergência, descomunhão. Agora, o que eu queria hoje meditar consigo é o seguinte: a consulta que é feita, cujos resultados provisórios das conferências episcopais já foram publicados pelas conferências episcopais, como por exemplo em Portugal, essas sínteses foram apresentadas ao Sínodo, ao secretariado do Sínodo, dos bispos, que, vendo todas as sínteses de todos os episcopados e de todas as outras estruturas da Igreja, ou não, que foram que responderam a estas consultas, fez uma nova síntese, que é este documento que agora está presente, da fase continental. E, portanto, isto não é o sínodo, isto é uma proposta que as consultas, que resultam das consultas para os bispos. Como eu disse no último vídeo, estas propostas das diversas conferências episcopais, das sínteses e desta síntese concreta, levantam um problema muito grave para o sínodo propriamente dito dos bispos. Porquê? O primeiro problema é que as propostas feitas são consentâneas em propostas que propõem, desculpa a redundância, que a Igreja se protestantize. No fundo, uma proposta de uma protestantização da Igreja. Até se quisermos ir mais longe, a teoria da inclusividade, que é um tema determinante na linguagem atual, mesmo do magistério, faz com que ninguém se sinta excluído. E, portanto, a tenda deve ser alargada de tal modo que sob essa tenda estejam católicos, cristãos, católicos propriamente ditos, e cristãos, homens de boa vontade de outras religiões e até ateus. Portanto, isso significa que aquilo que é proposto aos bispos no documento de Laboris, que assumirá estas propostas já feitas, é dizer à Igreja Católica que assume em si aquilo que é o protestante, aquilo que é das outras religiões, até dos ateus. A portuguesa, por exemplo, a síntese do episcopado português propõe, por causa da inclusividade, que se supere a distinção de cristãos entre crentes e não crentes. Quer dizer, debaixo desta tenda, que alegadamente a Igreja representa a Igreja, estariam todos presentes, todos incluídos. É isso que se realizaria uma Igreja aberta, uma Igreja em saída. Quer dizer, se há a protestantização da Igreja ou a sua paganização. Não podemos perder de memória o sino da Amazónia, a exortação apostólica do sino da Amazónia. Não é? Quer dizer, ser pagão, isto é, crente de outras religiões, até mesmo os animistas, cristão ou católico, é a mesma coisa, seria a mesma coisa. Isto, de um lado, seria uma proposta de uma protestantização generalizada da Igreja. Significa que estamos ainda na influência ou do protestantismo, ainda mais atrás da crise levantada no século XI pelos valdenses, que reduziu tudo ao batismo, ou os protestantes no século XVI, ou os modernistas no século XIX e XX. A Igreja deixaria de ser Igreja, perderia a sua própria identidade, seria uma manta de retalhos de tantas coisas que perdia a sua definição. Uma manta de retalhos é aquilo que me ocorre como imagem. Para os bispos, isto representaria, do meu ponto de vista, porque isto são ideias que são partilhadas no interior da Igreja Católica, que antes do Vaticano II e depois do Vaticano II seguiu o lema da adaptação ao mundo, do diálogo com o mundo, do adjornamento de São João XXIII. Com que mundo devemos dialogar? Com que culturas devemos dialogar? O filósofo e o teólogo questionam sobre a essência das palavras, do que as palavras querem dizer. Por isso, para os bispos, se a proposta é que se protestantize, que se paganize, que se mundanize, então significa que a catequese, a evangelização,
A teologia fracassou totalmente nas últimas décadas, por contribuíram para que esta mentalidade de inclusividade sem crítica se introduzisse no comum dos fiéis. E quando no documento se diz que isto é o exercício do sensus fidei, de quem? O sensus fidei é aquilo que o cristão simples, praticante, acredita, de tal modo que o teólogo e a mãe do teólogo acreditam no mesmo. É uma grande confusão e um grande problema para o sínodo dos bispos, que no fundo ou recusam este documento, estas propostas, pelo menos algumas delas, as mais gritantes, ou então têm de começar tudo de novo, na catequese, na evangelização, na pastoral, na mesma teologia. Grandes desafios. Nós vivemos num tempo providencial em que devemos tomar consciência da nossa própria fé. Há um poeta português que dizia: eu não sei para onde vou, mas por aí não vou. Por isso é que há tempos dizia que cada um de nós deve se perfilar o que é que acredita, onde está, e viver coerente em fidelidade com a grande tradição da Igreja, desde sempre, por todos e por toda a parte. Muito obrigado pela sua atenção. Até à próxima conversa dominical.